Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer a análise literária de uma das obras cobradas pela Unicamp. Inclusive, a gente vai completar aqui o trabalho das obras cobradas pela Unicamp, que inclusive foram confirmadas para continuarem na lista do vestibular chamado de Unicamp 2023, que vai ser aplicado no ano que vem, em 2022. Então, a obra de hoje é a Carta de Achamento, do Pero Vaz de Caminha. A gente vai falar primeiro sobre o momento histórico, esse momento literário também, para depois a gente falar de maneira mais específica em relação à obra. Eu sempre começo por isso, por essa contextualização, para a gente poder entender o que pode ser cobrado, qual a importância da obra, o que ela significa para aquele momento, e a gente consegue se situar melhor dentro de todo esse contexto. Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse período histórico, inclusive, a gente, por questões didáticas, passa a chamar esse período dentro da literatura aqui no Brasil como o quinhentismo, como a literatura informativa ou literatura sobre o Brasil, que é produzida a partir dessa necessidade de se produzir informações a respeito dessa terra achada, não descoberta, mas sim achada. Isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque é comum, pelo menos o relato dos alunos, assim, de uma forma geral, é bastante comum que na escola a gente meio que não dá tanta importância para esse momento. E é interessante um vestibular, como o vestibular da Unicamp, ter trazido à tona essa questão aí do início mesmo, daquilo que pode ser chamado de literatura aqui no Brasil. Então é bem importante que a gente não faça mais isso de simplesmente deixar de lado essa informação, não dá muita importância para este momento histórico e literário também, Então, se a gente pensar no contexto europeu, a gente está vivendo a transição, nesse momento, daquilo que a gente chama de Idade Média para o que a gente passa a chamar de Idade Moderna. E dentro desse contexto, a gente vai ter aquela questão do antropocentrismo. Então, essa questão do antropocentrismo também, normalmente a gente vê assim muito de maneira pouco reflexiva a respeito disso na escola. Não é simplesmente a gente pensar, é o homem no centro de tudo. Não é simplesmente isso. É um conceito que é mais amplo, é mais abrangente, tem a questão da racionalização, isso é o que é mais importante. Essa questão da racionalização vai trazer à tona, inclusive, a necessidade de atendimento de todas as necessidades humanas, inclusive. Claro que é muito incipiente ainda, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa história, da história da humanidade, mas ainda assim, dentro desse contexto europeu, isso é importante, não é simplesmente em virtude da gente pensar, é o homem no centro de todas as coisas. Até porque o teocentrismo também não é simplesmente, é o Deus no centro de tudo. É simplesmente a gente imaginar que todas as ações humanas estavam, no continente europeu, claro, estavam permeadas pelas questões católico-cristãs. Então, essa quebra desse paradigma é importante neste momento, da gente deixar de dar uma importância tão grande para as questões religiosas e passar, então, a valorizar a razão. Claro que isso já tinha sido vivido antes pela história da humanidade, em momentos anteriores, E por isso, inclusive, que a gente tem aquele período que nós chamamos de humanismo, aquele período que a gente chama de classicismo dentro da história, da expressão artística do continente europeu, não só na literatura, na expressão artística de uma forma geral. Então, esse resgate da cultura da antiguidade clássica é importante e a cultura como um todo, e principalmente como a base de sustentação do pensamento, Então, por isso que eu disse que essa questão de o homem no centro de tudo
não é tão simples quanto a gente costuma imaginar quando vemos esses conceitos na escola, seja nas aulas de história, seja nas aulas de literatura. Nas aulas de história, a gente inclusive já é apresentado a tudo isso desde o ensino fundamental. E aí, em literatura, a partir do ensino médio, né? Então, o que vai acontecer? Essa quebra de paradigmas vai trazer uma série de conflitos, uma série de questões aí que serão desmembradas em várias ações diferentes. E entre esses desdobramentos todos, a gente tem inclusive os questionamentos a respeito dos dogmas católicos, da Igreja Católica. E esses questionamentos vão fazer com que haja um enfraquecimento de poder mesmo, político, econômico e religioso da igreja. Então havia uma necessidade muito forte, inclusive por parte da igreja, de expansão territorial. Não, essa questão da expansão não está relacionada apenas a questões econômicas, mas principalmente a questões, está relacionada também a questões políticas e também a questões religiosas. Então, por isso que eu falei que o atendimento às necessidades vai ser algo mais presente a partir desse momento em que a razão passa a ser mais valorizada. Por quê? Os responsáveis pelo atendimento das necessidades humanas são os próprios seres humanos. Não existe tanto mais aquela relação de que Deus proverá. Por quê? Justamente em virtude desse resgate da razão. Então, o ser humano se coloca nessa condição que ele mesmo precisa, então, dar conta ali das suas necessidades. Isso é muito importante. Então, esse é o contexto geral. Inclusive, para vocês visualizarem melhor esse contexto, eu sempre, nas minhas aulas, indico para que os alunos assistam a um filme que é muito ilustrativo, a gente consegue visualizar bem todo esse contexto, todo esse processo, do início das grandes navegações, inclusive, que é o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Ele vai, então, representar a partida do Cristóvão Colombo, né, de Portugal, rumo, então, a esse caminho novo para as Índias. Porém, a gente tem então a chegada deles até a América Central, em 1492, ou seja, 8 anos antes, né, da caravana aí, deles virem aqui para o nosso território. Então, é bem ilustrativo, porque essas questões, inclusive, de oposição entre religião e razão, são muito bem representadas. A questão da ciência também é muito bem representada, com a questão de que a Terra não é plana, que inclusive voltou, né, ao plano aí da discussão há pouco tempo. Então, as questões de Nicolau Copérnico, também foram trazidas pelo filme. É um filme bem interessante para vocês assistirem, porque tem um conteúdo histórico para ser explorado e um conteúdo literário também. Então, a partir de todo esse contexto, há a partida, né, inicial, a largada mesmo, dessa questão que nós chamamos de grandes navegações. Por quê? São expedições, então, que visam essencialmente o quê? Essa expansão territorialista e essa expansão que vai, inclusive, significar manutenção de 3 fontes de poder: o poder político, o poder econômico e o poder religioso. E é exatamente isso que a gente vai observar aqui nesse nosso documento, que é a Carta de Achamento, que é um documento literário e também é um documento histórico. Inclusive, ele pode até ser chamado, né, esse documento, como a nossa certidão de batismo. Então, é o primeiro documento oficial a respeito do nosso território. Então, ele tem uma importância muito grande também em virtude disso. E a sua impressão, a sua primeira impressão, ocorreu em 1517. Então, foi manuscrito, né, inicialmente, e depois impresso, porque ele tem um caráter importantíssimo, que não é meramente o de informar, mas ele passa a ter um caráter muito panfletário.
Eu costumo dizer, inclusive, que pode ser a primeira peça publicitária que a gente vai encontrar a respeito do nosso próprio território. Quando a gente vai a alguma agência de viagem ou ainda quando a gente começa a pesquisar aquelas viagens que a gente compra por pacote, existem sempre os folders, né, os informativos a respeito daquilo que a gente vai encontrar, mesmo que o território seja aqui no nosso país. Quando é fora, mais ainda, né, que a gente busca essas informações, que basicamente são o quê? Os atrativos que vão fazer com que a gente realmente se decida por aquela viagem e realmente vá para aquele destino. E quando a gente olha para a carta de achamento, a gente vai ver algo muito parecido com isso. Porque existe uma necessidade ali, pelo Pero Vaz de Caminha, de convencer, de fato, o rei, né, a coroa de Portugal, a explorar essa terra achada. Então, a gente vai encontrar alguns elementos bem interessantes que a gente vai comentar aqui e que fazem com que seja, então, uma campanha, na verdade, uma peça de marketing, uma peça publicitária que a gente possa imaginar. Mas, claro que esse não é o gênero do texto, né? O gênero, inclusive, lhe cabe muito bem como uma narrativa de viagem, como crônicas de viagem. Por quê? Porque a gente tem a datação, né, e o relato daquilo que ocorreu em cada um dos dias. Então, poderia ser ou relato de viagem, ou crônica de viagem, ou ainda narrativa de viagem, o gênero a que pertença esse texto. E aí, pensando nessas questões literárias, inclusive, não se esqueçam que não é uma literatura do Brasil, né? É uma literatura sobre o Brasil, informativa. É essa ideia que a gente vai encontrar aqui nesse documento, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Em várias passagens, a gente vai descobrir que, num determinado momento, essa narrativa ou esses relatos deram espaço à ficção. Aquilo que o Pero Vaz de Caminha classificou como isso daqui é importante para que quem for ler, ou seja, a coroa portuguesa, realmente se encante por isso daqui, né? Então, por exemplo, mesmo que você não tenha lido na íntegra, alguns trechinhos você com certeza conhece, porque inclusive algumas campanhas publicitárias já fizeram uso desses trechinhos, né? Então, o fato, por exemplo, de nós termos a questão de que, depois eu subo aqui para vocês esse trecho, a questão de que esse primeiro encontro entre os integrantes, então, né, de toda a comitiva lá do Pedro Álvares Cabral, tiveram com os nativos ali na beira da praia, tenha sido um encontro tranquilo. Possivelmente não foi assim que aconteceu, porque imaginem, os nativos nunca tinham visto, né, embarcações daquele tamanho, homens daquela forma, né, de apresentação, com roupas, com uma expressão, né, totalmente diferente, com uma feição diferente da deles, com um comportamento completamente diferente, assim como para os europeus esse contato com pessoas nuas, que inclusive essa descrição é muito bem feita pelo texto, com pessoas portando arcos e flechas, não vai ser um encontro tranquilo, não vai ser um encontro em que todos estejam na paz. Vai ser um encontro que possivelmente vai sair algum tipo de fagulha, né, desse encontro, algum tipo de conflito. E a forma como ele descreve para a gente, aí que entra esse caráter da ficção, é de uma forma extremamente tranquila. Claro, não existe a comunicação efetiva, né, entre as partes em virtude da linguagem, isso é completamente diferente. Mas existe sempre aquela procura através da mímica, através do gestual, de entendimento. E, inclusive, numa outra passagem que eu estou subindo aí agora para vocês também, tem a questão desse caráter imaginativo, né, do Pero Vaz de Caminha,
de contar então que os índios, os nativos, ao avistarem então aquilo que era feito de ouro, de prata, que é da posse dos europeus, eles apontarem para o chão, como se eles estivessem dizendo que nessa terra tem ouro e tem prata. Olha que atrativo, pensando lá no flyer de viagem das agências de viagem, eles vão também, né, só pegar as fotos dos melhores ângulos, dos melhores pontos turísticos, vão falar daquilo que é mais positivo do ambiente, justamente para atrair essa atenção. Pode ser, inclusive, que isso que é mais positivo nem seja real, que é exatamente o que o Pero Vaz de Caminha fez. Então, esse apontamento do que ele encontra de mais positivo. A gente sabe que os principais pontos turísticos aí, do mundo, inclusive, são todos cercados por uma visão bastante degradante. Por exemplo, se a gente pensar no Morro do Cristo, no Rio de Janeiro, todo o entorno do morro não é uma visão de um lugar organizado, que tenha uma infraestrutura, que atenda a população, nada disso. Está inclusive no morro, que é justamente a moradia das pessoas das comunidades, em que infraestrutura é algo que não existe. O Taj Mahal, por exemplo, na Índia, a mesma coisa. A gente vê nas fotos, então, produzidas para a atração turística, só aquela visão super bonita mesmo, mas o entorno do Taj Mahal é um entorno de extrema pobreza, de sujeira, inclusive. A mesma coisa acontece com as pirâmides no Egito. Que mais que a gente pode citar? Qualquer outro lugar turístico que a gente possa imaginar que seja mundialmente famoso, a Torre Eiffel em Paris, né, também, mesma coisa, que a gente vê aquela imagem que é muito bonita, mas o entorno não é tão organizado quanto aquelas imagens sugerem pra gente. Então foi essa a estratégia adotada pelo Pero Vaz de Caminha justamente para atrair essa atenção. E é interessante que essa base vai ser utilizada séculos mais tarde, quando a gente pensar em movimentos importantes da nossa literatura, como o nativismo ou o indianismo. A gente já está falando lá da primeira geração do romantismo, aqui no Brasil, bastante tempo depois, né? A partir de 1836, que a gente vai ter isso aqui no Brasil. Mas é a mesma base, essa base da idealização. Isso é bem legal, né? Da gente contrapor, então, aquilo que é real com aquilo que é o nosso ideal. Então, esse descritivismo, essas descrições, né, que são feitas por pormenores mesmo, a respeito do nativo, a respeito das suas características, a respeito, inclusive, daquele primeiro contato visual que eles tiveram com o nosso território, que é um contato litorâneo, realmente é de uma exuberância muito grande, de um exotismo também muito grande, e tudo isso vai ser muito bem trabalhado pelas palavras ali do Pero Vaz de Caminha. Então, como que a gente poderia, né, organizar todo esse conteúdo com a possibilidade de comparação? A gente pode trazer, inclusive, tanto de maneira convergente, com essa questão da primeira fase do romantismo que eu falei, que é indianista, quanto também da divergência, da gente pensar no pré-modernismo e no modernismo, desmentindo toda essa ideia de exotismo, de exuberância e do quanto tudo isso não significou em prosperidade para a gente, porque inclusive há uma associação na carta de achamento de que nessa terra parece que tudo dá, né? Também vou subir esse trechinho aí para vocês. Por quê? Porque realmente a gente tem a sensação, lendo, né, então a carta, de fertilidade, de prosperidade, de grande possibilidade de ganhos, de lucros. E por isso que eu falei que lá no pré-modernismo e também no modernismo, a gente vai verificar que não é assim, bem assim, que acontece.
Pelo contrário, então todo esse exotismo, essa exuberância e todas essas características que parecem ser muito positivas em relação ao nosso povo não nos conduzem a um momento de prosperidade, muito parecido com o que a gente tem hoje na nossa atualidade, né? Que apesar do jeitinho brasileiro que é tão discutido, tão comemorado e tudo mais, nós não estamos numa condição muito agradável, né? Para não dizer que a realidade. Estou me utilizando de eufemismos aqui para amenizar as expressões desagradáveis. Então a gente vai encontrar essa possibilidade de comparação, esses paralelos. Então a questão da idealização é comum ao romantismo, assim como essa oposição dessa superidealização com a realidade vai ser comum lá às obras pré-modernistas e também modernistas, que vão denunciar justamente o oposto disso tudo que a gente começa a encontrar dentro da carta de achamento. E aí, pensando também nessa questão de atendimento das necessidades, esse nativo é descrito muito como plástico, como se eles fossem facilmente moldáveis. Também, né? Algo bem ficcional, porque não dá para a gente imaginar que realmente tenha sido esse contato tão tranquilo dessa maneira. É interessante que o comportamento, né, a questão comportamental do nativo não é percebida com choque pelo Piero Vaz de Caminha, mas sim como a grande possibilidade de catequização. Lembrando que ele tem, então, por objetivo chamar a atenção, né, da coroa portuguesa para esse novo território. Então, para esse contingente dos nativos, há toda uma visão de facilidade da catequização. Estou subindo outro trecho aí para vocês verificarem como o Pero Vaz descreve um comportamento de imitação que os nativos teriam tido. Então, primeiro de admiração na visão dele, claro que essa é uma visão muito inventada, né, na minha opinião, a respeito dos nativos sobre o comportamento deles. Por quê? A ideia é que eles celebrem, então, uma missa. E justamente para que os indígenas, os nativos, tenham esse contato com a cultura que eles representam. E durante a celebração, que é muito ritualística, é muito séria, muito comprometida, né? A ritualística católica, se ainda hoje imaginem naquela época, os nativos ficariam então todos surpresos, admirados com aquilo. Só que essa admiração ou essa surpresa, ela possivelmente seja proveniente desse choque cultural que existe, porque a ritualística nativa, ela é festiva, ela é alegre, ela não é séria, ela não é compenetrada, é completamente o oposto. Então esse comportamento mais teatral mesmo, né, da ritualística católica, com certeza chamou atenção, sem dúvida, mas não acredito que tenha sido nessa questão da admiração. E pelo fato deles ficarem, então, observando o comportamento, num determinado momento, o Pero Vaz de Caminha descreve que eles imitam a ação deles, que é a de se ajoelhar diante da cruz e beijar a cruz. Dificilmente o nativo teria esse ímpeto, porque para ele aquilo não significava nada. Inclusive, a respeito do choque cultural, além dessa questão da nudez, que é bastante explorada pelo Pero Vaz de Caminha, tem também a questão da alimentação que é trazida para a gente. Então, o fato deles não serem carnívoros de animais domésticos, né? Então, é claro que eles comem peixe, mas eles não têm criação de gado, não têm criação de galinha, eles não conhecem, né, esses animais. Então, eles se alimentam basicamente de inhame, de sementes, frutas, aquilo que eles encontram à disposição na natureza e também daquilo que eles pescam. Isso chama bastante a atenção do Pero Vaz de Caminha, justamente porque a base da alimentação do continente europeu é a carne.
né? Então existe essa oposição aí da cultura. Também existe a questão do manuseio de tudo. Por quê? Na fabricação das cruzes, de toda aquela ritualística lá católica, os europeus então portam ferramentas feitas de metal. E esse é um material que não é conhecido pelos nativos também. Então eles realmente ficam observando todas as ações. E a partir dessas observações, dessa convivência, né, entre eles, o Pero Vaz de Caminha julga então justamente que seja muito fácil catequizá-los por esse processo, né, então de aculturamento, justamente porque eles se sentem muito à vontade entre os europeus todos. Diferente dos europeus que ainda sentem um certo receio, não sabem muito bem se estão seguros entre eles. Mas há uma convivência nesses momentos de observação, desses objetos tão diferentes que eles não conhecem. E aí a gente pode imaginar, olha a contradição aí do Pero Vaz de Caminha, porque ele conta pra gente que possivelmente eles estavam apontando para a Terra e para indicar a existência de ouro e prata, sendo que eles não conhecem o metal, né? Então é bem contraditório, mas lembrem que a ideia dele era justamente a partir dessas pitadas ficcionais dele, da idealização mesmo, de criar um grande projeto exploratório. E é exatamente o que foi feito, né? A partir dessa questão do achamento, é exatamente o que aconteceu. Outro aspecto importante também, esses contatos mais diretos dos europeus com os nativos ocorre a partir dos degredados, de quem estava fazendo parte da comitiva, mas que é degredado, ou seja, não tem importância, né, dentro da coroa. Então, esses contatos, se rolasse algum tipo de violência ou algum risco, né, a vida das pessoas, tudo bem, não tem problema. Então, sempre esse caráter de colocar alguém na frente, né, para que vá abrindo caminho, para que vá explorando essas novas possibilidades, conhecendo a cultura, as descrições não só dos hábitos alimentares, como também das moradias deles, né? Inclusive, inicialmente, o Pero Vaz de Caminha diz que ele supõe que eles vivam ao relento, que eles não tenham onde se abrigar, porque eles não tinham avistado nada parecido com habitação, com casas. E esses degredados se embrenham, né, na mata, junto com os nativos e chegam até as ocas, e essas ocas descritas como a gente conhece mesmo, né? Então existe sim essa comprovação de contato, né, com eles a partir dessas descrições, porém eu acredito que muito daquilo que ocorreu na realidade não tenha sido abordado pelo Pero Vaz de Caminha, justamente porque a intenção era a de vender uma imagem a mais positiva possível, né? A melhor que existisse. Inclusive, eu até costumo falar nas minhas aulas o seguinte: vocês com certeza já passaram por uma situação assim, ou viram alguém passando. Você foi convidado para um rolê qualquer, ou a pessoa foi convidada para um rolê qualquer, e aí o rolê tava super xoxo. Nada a ver, super sem graça, com gente nada a ver, com ninguém que te despertasse interesse, bebida ou muito cara, ou que estava faltando, ou ruim, né, de pouca qualidade, comida também não, música horrível, ou seja, o rolê tudo errado. Porém, a gente precisa sustentar uma imagem, principalmente na atualidade, de que nós somos super descolados, né? Nós somos super cool. Então, o que a gente faz? A gente tira foto dos melhores ângulos desse rolê e posta como se tivesse sido o melhor rolê da nossa vida. E de novo, exatamente o que o Pero Vaz de Caminha fez com essa carta, porque com certeza não foi algo tão maravilhoso assim, mas exatamente a impressão que ele deseja passar pra gente. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa conversa.
Espero que vocês tenham lido os trechinhos que eu disponibilizei aí para vocês também. E gostaria de pedir para que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você faça a sua inscrição, que você ative as notificações aqui no sininho, para que toda vez que os vídeos novos sejam postados, você seja avisado também. E quero desejar então uma boa jornada de estudos rumo aí à prova da Unicamp. Nós temos pouco tempo para a primeira fase. Para a segunda fase, em que há de novo, incidência das questões das obras obrigatórias, nós temos um pouquinho mais de tempo, mas lembrem-se, deem uma olhada na prova do ano passado, da primeira fase, em que a quantidade de questões que cobraram as obras de leitura obrigatória é bastante grande. Então estejam atentos a isso, façam as suas leituras, observem as análises todas que estão à disposição de vocês, para que vocês estejam com o melhor preparo possível para as provas. Bons estudos, até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau!